Hoje eu queria compartilhar algo com vocês e eu queria, assim, ter uma conversa, na verdade. Por isso que hoje a gente está nesse tema, assim, nessa construção aqui um pouco diferente, né? Um pouco mais juntos. E o tema de hoje, lave a louça. Não é uma indireta para o seu marido, se você é casado. Apesar de que se você não lava a louça como marido, faça isso, ok? Não é uma indireta para os seus filhos, apesar de se eles não lavam a louça, exercite isso na vida deles. Mas isso surgiu de uma frase de uma escritora, Aaron Swartz. Eu acho que eu falei certo. Mas ela disse o seguinte, ela fala assim: todo mundo quer mudar o mundo, mas ninguém quer lavar a louça. Ela estava dizendo que todo mundo quer fazer algo incrível, algo extraordinário, algo que gere um impacto na vida de outras pessoas, mas ninguém quer fazer o básico. Ninguém quer fazer aquilo que precisa ser feito. E assim, existem coisas que nós fazemos todos os dias, né? A gente acorda, a gente arruma a cama, a gente toma banho, ou deveria tomar, né? Quem não toma banho uma vez por dia pelo menos. Mas existem coisas que nós fazemos todos os dias e fazem parte da nossa rotina. Muitas vezes a gente até faz aquilo de forma automática. Talvez entrar no ônibus ou entrar no carro e ir para o meu serviço, para o meu trabalho. Só que essas coisas, elas precisam ser feitas. Você até pode não lavar a louça um dia e deixar, porque você está com preguiça, mas quando você acordar, adivinha o que vai estar te esperando lá de manhã? A pia cheia para você lavar a louça. Então essas coisas fazem parte do que é viver. Só que são coisas que nós não damos muito valor, são coisas triviais, são coisas que, se a gente pensar sobre elas, elas não têm valor. São coisas que as pessoas não dão valor sobre aquilo. Só que essas coisas representam a maior parte do nosso dia. E toda vez que eu falar sobre lavar a louça aqui, eu quero que você entenda que são essas coisas que ninguém dá valor, que fazem parte do nosso dia a dia, que são triviais e que todo mundo tem que fazer. Ok? Então toda vez que eu falar, precisamos lavar a louça, tem que lavar a louça, eu estou falando, olha, aquilo que ninguém dá valor, mas que todo mundo precisa fazer, que ninguém dá atenção, que é ali trivial, que é ordinário, medíocre, eu estou falando disso. Toda vez que eu falar sobre lavar a louça, eu estou falando sobre esses momentos que, infelizmente, nós precisamos fazer. E olha, lavar a louça nem é, assim, o que eu menos gosto de fazer. O que eu menos gosto de fazer é estender roupa. Eu não sei porquê, não sei se é um trauma de infância, psicólogos me ajudem, mas eu não gosto de estender roupa. Eu conheço gente que odeia lavar a louça. Odeia. Eu não gosto nem desgosto. Se puder não fazer, beleza, né? Mas se tiver que fazer, você põe ali um vídeo, um podcast ou qualquer outra coisa para passar o tempo. Só que qual que é o problema disso? O problema disso é que eu e você, nós temos no nosso DNA essa vontade, esse desejo de fazer algo significativo, né? A gente tem essa vontade de chegar e fazer algo que seja reconhecido, que marque a vida das pessoas, ou que deixe um legado, ou que seja algo que fique por gerações. Isso faz parte de quem nós somos, principalmente nós que somos cristãos. Porque quando nós olhamos para a nossa vida, e se você de fato foi alcançado pelo Senhor, você sabe de onde Ele te tirou. Você sabe o que Ele fez na sua vida, você sabe como Ele te transformou e quem você é hoje por causa dEle. Nós que somos cristãos, mais do que qualquer outra pessoa, nós temos essa vontade de gerar um impacto na vida de outras pessoas. Nós olhamos para Cristo e para a cruz e falamos assim, pensamos, Ele me salvou, Ele me restaurou, Ele me resgatou. Hoje eu tenho plenitude de vida, hoje eu fui alcançado, hoje eu posso viver, ter alegria, ter paz. Por causa da obra da cruz, eu quero que outras pessoas sintam isso também. Eu quero que outras pessoas sejam impactadas por isso também. Então nós temos esse desejo. Isso faz parte de quem nós somos. Inclusive, se você abrir comigo aí, se você está com a Bíblia, com o aplicativo, e for lá em João 15, versículo 5, nós encontramos que esse desejo que nós temos de gerar um impacto, gerar um legado, foi o próprio Deus que colocou na nossa vida. João 15, versículo 15, nós lemos o seguinte: sim, eu sou a videira, vocês são os ramos. Vocês, de quem que eles estão falando? Eles estão falando de nós. Jesus está falando de mim e de você. Quem permanece em mim e eu nele produz muito fruto, pois sem mim vocês não podem fazer coisa
alguma. Agora, se você avança um pouco e vai lá para o versículo 16, Jesus ainda está falando do mesmo contexto e ele continua falando assim: vocês não me escolheram, eu os escolhi, eu os chamei para irem e produzirem frutos duradouros, para que o Pai lhes dê tudo o que pedirem em meu nome. Então, essa vontade que você tem de gerar frutos, de impactar a vida das outras pessoas, é o próprio Senhor Jesus trabalhando no seu coração. Então talvez você diga assim: mas eu não sinto isso, eu não tenho, eu não sei disso, eu não sinto isso, eu não tenho vontade disso. Talvez você não sinta, não tenha vontade ou não saiba, mas Deus está fluindo no seu coração e Ele deseja que você gere frutos. Ele deseja que você alcance e transforme a vida de outras pessoas. Ele colocou isso no seu coração. Então esse desejo que você sente, ele é normal. E é bom que você sinta isso. É bom que você deseje gerar frutos. Só que o próprio texto ele fala que aquilo que flui em nós, que é o próprio Senhor Jesus Cristo, Ele quer que a gente produza fruto. Só que Ele não quer que você só produza fruto. Ele quer que você produza muito fruto. E Ele não quer só que você produza muito fruto. Ele quer que você produza frutos eternos. Frutos que vão ficar para a eternidade. Frutos que vão deixar um legado, que vão impactar gerações. E existe diferença nisso. Existe diferença em produzir fruto, produzir muito fruto e produzir frutos eternos. A diferença entre produzir frutos e dar muitos frutos é aquela pessoa que já achou que já fez o suficiente. Tá bom aqui, já deu. Eu faço o ok, eu já dedico meu tempo, já tenho minha família, já tenho meu emprego, tá ok. Só que a mensagem que Jesus nos traz, e Ele coloca isso no seu coração, é de que existe mais. Você pode ir mais fundo. Você pode alcançar mais pessoas. Você pode impactar a vida de mais pessoas. Você pode ir mais profundo. Você pode ir mais longe. Então, Jesus está nos convidando a viver uma vida mais intensa. De não só produzir frutos, mas produzir muitos frutos. Se você acha que já viveu o suficiente, já fez o suficiente, Jesus está te chamando e está falando com você: existe mais. Pessoas podem ser impactadas, pessoas podem ser alcançadas. Você pode ser o instrumento de Deus para deixar um legado nessa terra. Só que Ele ainda continua e fala: olha, eu não quero só que vocês façam mais, produzam mais. Eu quero que vocês façam coisas que sejam eternas. E aqui a gente já está falando sobre, de fato, eternidade. Sobre deixar um legado, sobre impactar gerações, sobre você morrer e aquilo que você fez permanece, alcança e continua transformando a vida de outras pessoas. Essas são as pessoas que decidem gerar frutos eternos. São aquelas que falam assim: olha, eu não quero só gerar frutos, eu não quero só impactar a vida de muitas pessoas, mas eu quero fazer alguma coisa que, se eu morrer e ninguém mais lembrar do meu nome, aquilo que eu fiz continua permanecendo, alcançando e transformando a vida de outras pessoas. Isso é gerar frutos eternos. Isso é gerar frutos que permaneçam. Só que, como que nós fazemos isso? Você chega e fala: poxa, eu sei que tem mais para mim, eu quero gerar mais frutos. Eu sei que existe a possibilidade de gerar frutos eternos. Como que eu respondo a esse desejo colocado no meu coração, colocado pelo próprio Deus, de gerar frutos eternos? A resposta que eu dou para você é uma resposta muito bonita. É aquela resposta que você fala: nossa, que profundo. A resposta para isso é: permaneça nele. E eu posso falar isso até de uma forma assim mais, digamos, intensa. Abaixar o meu tom de voz, falar com uma voz mais grossa e dizer para você: ó, permaneça em Jesus. Só que o que isso quer dizer? Tipo, permanecer em Jesus. Tá, o que significa? É muito bonito, é muito poético, né? Se a pessoa chega e fala assim: o que você precisa fazer? Permaneça em Jesus. Aí você olha e fala. Aí você vai para casa e não tem a mínima ideia por onde começar. O que eu vou fazer? O que significa permanecer em Jesus? Se a gente olhar, e eu quero abrir aqui um parênteses, que talvez seja um parênteses um pouco longo, e eu prometo que eu vou retomar o assunto de lavar a louça. O parênteses que eu quero abrir aqui é o seguinte: se você olha, e você provavelmente já ouviu histórias sobre isso, já percebeu, quando a gente olha para uma árvore, eu gosto sempre de imaginar uma mangueira, porque eu adoro manga. Graças a Deus o Pedrinho puxou isso de mim, dá uma manga na mão dele, ele come tudo.
Imagine a árvore que você mais gosta. Imagine essa árvore. O processo que a árvore passa, a gente conhece muito bem, que é alguém pega uma semente, plantou, essa semente ela vai ser regada. Antes dela começar a surgir, ela vai criar raízes. Ela vai crescer para baixo. Depois que ela cresce para baixo, aí sim que ela começa a crescer para cima. Depois que ela cresce e se torna madura, ela começa a gerar flores. E depois que ela gera flores, ela gera fruto. Então, o fruto, ele é o último processo, ele é a última etapa de um processo de crescimento. Sim ou não? Amém, gente? O fruto, quando nós olhamos uma árvore, ela já está dando fruto, a gente pode saber que essa árvore já amadureceu. Ela já cresceu para baixo e ela já cresceu para cima, ela já gerou as flores e aí ela começa a gerar o fruto. Mas o interessante, você provavelmente já sabe disso, que quando nós olhamos uma árvore, ela é muito maior nas suas raízes do que para cima. Tanto que se você constrói uma casa ou faz uma calçada perto de uma árvore, por exemplo, uma mangueira, que as raízes são fortes, daqui a pouco a sua calçada vai estar toda quebrada. Porque os sistemas de raízes que existem na árvore, eles são muito grandes e muito profundos. O que isso nos ensina e nos mostra? Isso nos mostra que a fundação sempre será maior do que aquilo que ela está suportando. A fundação sempre vai ser maior do que aquilo que está sobre ela, do que aquilo que ela está suportando. Ou seja, uma árvore, quando nós olhamos e ela já está gerando fruto, você pode ter certeza que existe muito mais raízes ali que a gente não está vendo. E fechando parênteses, é isso que significa permanecer em Cristo. Permanecer em Cristo significa quando você se deixa ser entregue nas mãos dele e ele constrói esse sistema de raízes sobre o seu coração. Esse sistema que ninguém vê. Essa fundação invisível que sustenta todas as coisas que você vai fazer. Permanecer nele significa entender que existe um chamado para cumprir, existe algo para realizar, existe frutos para serem gerados, mas antes disso, você deixa com que esse sistema interno profundo de raízes cresça sobre o seu coração. E esse é um momento que ninguém vê. Esse é um fundamento secreto, que ninguém sabe que existe. Não é visível. E eu queria que você, junto comigo, olhasse para alguns personagens bíblicos que a gente conhece muito bem. Porque eu quero dar um exemplo disso. Se a gente olha para Abraão, você já conhece a história de Abraão. Ele esperou 99 anos para que a promessa se cumprisse na vida dele. 99 anos, ninguém de nós aqui, um ou outro vai conseguir chegar. Ou seja, o cara esperou uma vida inteira de sistema de raízes sendo feitas no coração dele, de fundação sendo construída invisível, onde ninguém estava vendo, para que a promessa de Deus fosse sobre a vida dele. Se a gente olha, por exemplo, para José, o grande governador do Egito, cumprindo o grande legado dele, impactando a vida de pessoas, gerando frutos eternos que ficaram por anos e anos sobre uma nação. Ele demorou 30 anos para ser governador do Egito. 30 anos sendo moldado por Deus, sendo construído, gerando esse fundamento interno, gerando esse sistema de raízes, permanecendo em Deus, para que ele se tornasse pronto e apto. Uma fundação que sustentava tudo aquilo que ele estava fazendo. Se a gente olhar Moisés, 40 anos no deserto. 40 anos pastoreando num lugar seco e sem vida, até que ele foi chamado por Deus e cumpriu o legado para a vida dele. Josué esperou 13 anos para liderar o povo para ir para a terra prometida e conquistar a terra prometida. E nós não conseguimos assistir um vídeo por mais de 3 segundos. Nós não conseguimos esperar uma semana quando a gente faz uma oração a Deus pedindo resposta sobre alguma coisa. É necessário deixar com que esse sistema invisível seja construído sobre o nosso coração. Isso significa permanecer em Cristo. E para finalizar essa parte, nós temos Davi. Davi, uma das histórias mais impressionantes que a gente tem na Bíblia. Alguém que de fato deixou um legado. Ele estabeleceu a era de ouro de Israel. Tanto que hoje, até hoje, se nós lemos a história de Davi, seja os Salmos, ou seja os livros que escreveram sobre a história dele, nós somos impactados pelo que ele viveu. Davi foi alguém tão importante para o povo de Israel que o próprio Messias, ou seja, Jesus, foi chamado de filho de Davi. Davi esperou 20 anos para se tornar rei de Israel.
Aos 10 anos, Samuel encontrou ele, ungiu a vida dele e foram 20 anos sendo trabalhados, passando pelo processo, criando esse fundamento, essas raízes internas no coração, até que ele se tornou apto para cumprir o chamado dele e o legado e impactar a vida das pessoas. Foi só com 30 anos que ele conseguiu fazer isso. E a história é que Deus faz a mesma coisa com a gente. Então esse sentimento que nós temos de impactar e gerar frutos eternos, ele só vai ser possível se a gente deixar com que esse sistema interno seja construído. Esse sistema invisível, os momentos onde ninguém vê, estão ali no secreto, sendo o fundamento para que aí sim a gente possa cumprir o legado que Deus tem para a nossa vida. Qual que é o destino que Deus tem para você? O legado que Deus tem para a sua vida? Qual que é a missão que Deus tem para a sua vida? Eu não tenho dúvida de que Deus quer fazer algo grande através de você. Eu não tenho dúvida. Não tenho dúvida. De verdade. Se você fizer qualquer coisa, perguntar qualquer coisa, eu vou ter certeza absoluta que Deus tem algo grande para fazer através de cada um de vocês. Não pode ser grande como nós imaginamos, mas eu tenho certeza que Ele quer gerar frutos eternos através da sua vida. Mas como um processo de uma árvore, isso só vai ser possível se você deixar com que Ele crie um sistema interno, invisível, um fundamento que ninguém vê sobre o seu coração. Um sistema de raízes. Isso significa permanecer nele. E aqui eu queria voltar ao exemplo de lave a louça. O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que se você quer gerar frutos eternos que vão impactar a vida de pessoas e deixar um legado, você vai ter que lavar muita louça. Você vai ter que viver dias muito comuns e normais, onde você vai acordar, ir para o seu serviço, chegar em casa, tomar o seu banho e dormir. Você vai ter que viver dias e dias imaginando que nada está acontecendo, mas são nesses dias que Deus está criando esses fundamentos e essas raízes sobre o seu coração. São esses dias que Deus está estabelecendo o senhorio dele na sua vida, para que quando você de fato comece a produzir frutos, que é a última etapa do processo, você tenha raiz suficiente para sustentar aquilo que vai acontecer sobre você. Então, lave a louça. Lave a louça, viva dias comuns, faça coisas comuns, coisas sem valor, coisa que ninguém dá a mínima. Só que talvez você seja aquela pessoa que fala assim, olha, existe alguma forma de eu pular isso? Existe. Jesus falou sobre essas pessoas. Quando eu tinha 17 anos, quando eu tinha 16 anos, eu de fato me converti ao Senhor. Com 17 anos, eu digo que eu recebi talvez o meu chamado, né? Eu não sabia o que era ser missões, ministério, pastoreio, eu não sabia nada disso, mas uma convicção eu tinha. Eu falava, eu quero impactar a vida das pessoas, eu quero viver exclusivamente o meu tempo ministerial. 100% do meu tempo eu quero viver na igreja, eu quero fazer essas coisas. E eu achava que com 20 anos eu já estaria pronto. Eu me achava assim, sabe? Eu falava, nossa, como eu prego bem. Horrível, graças a Deus não tinha o YouTube para filmar. Nossa, olha só como, tá vendo? Eu participei desse culto, olha quantas pessoas choraram. Eu estava tentando burlar o processo de Deus de raiz na minha vida. Se naquela época eu assumisse qualquer responsabilidade que tivesse relação com a igreja, eu ia fracassar feio. Deus fala através de Jesus sobre essas pessoas. Se você abrir em Lucas 8, do versículo 13 ao versículo 14, Jesus fala sobre essas pessoas que não querem passar por esse processo, querem pegar o atalho. Lucas 8, versículo 13, fala o seguinte: as sementes no solo rochoso representam os que ouvem a mensagem e a recebem com alegria. Uma vez, porém, que não tem raízes profundas, uma vez, porém, que não criaram um sistema interno no coração dele, uma vez, porém, que eles não criaram o solo, o sustento, o fundamento, creem apenas por um tempo e depois desanimam quando enfrentam as provações. As que caíram entre espinhos representam outros que ouvem a mensagem, mas logo ela é sufocada pelas preocupações, riquezas e prazeres desta vida, de modo que nunca amadurece, ou seja, nunca chega ao ponto de gerar frutos, porque não dá tempo de gerar frutos.
Jesus está falando aqui daquelas pessoas que de fato tinham algo para cumprir, ou seja, ela tinha uma semente, ia sair uma árvore dali, ia gerar frutos dali. Só que porque elas não criaram raízes profundas, não esperaram o tempo necessário, não amadureceram, elas não conseguiram permanecer. Se nós queremos pular essa etapa, trilhar um caminho onde isso não vai acontecer, onde a gente não tem que lavar a louça, viver dias normais, fazer coisas normais, varrer a casa, viver dias triviais, assim que vier a primeira provação, a gente não vai estar preparado para segurar a barra, a gente não vai aguentar a pressão, a gente não vai aguentar. Assim que vier uma preocupação, a gente não confia em Deus, porque os dias que a gente confia em Deus são esses dias comuns, onde nós simplesmente lavamos a louça. Quanto maior o impacto que nós queremos fazer no mundo, mais louça nós precisamos lavar. Isso é interessante porque ninguém aqui viu um livro, por exemplo, na livraria, ou sei lá, baixou na internet, os 3 passos para lavar a louça. Ou então, o segredo de lavar a louça. Você não encontra isso. Por quê? Porque ninguém está nem aí para lavar a louça, porque é algo simplesmente insignificante que não tem valor. Tish Warren, ela tem um livro que se chama Coragem do Ordinário. Ela escreveu o seguinte, e eu queria que vocês prestassem muita atenção aqui, eu já estou caminhando para o final. Agora, eu tenho 30 e poucos anos e 2 filhas, vivendo uma vida mais ou menos comum. E o que estou percebendo lentamente é que, para mim, ficar em casa o dia todo com um bebê e uma criança de 2 anos é muito mais assustador e muito mais difícil do que estar em uma aldeia africana devastada pela guerra. Onde preciso de coragem é no ordinário, no cotidiano da vida. Cuidar de uma criança sem teto é muito mais emocionante para mim do que ouvir bem as pessoas em minha casa. Doar roupas e procurar comunidades cristãs instigantes exigem menos de mim do que ser gentil com o meu marido em uma manhã normal de quarta-feira, ou retornar a ligação da minha mãe, mesmo quando não estou afim. Eu posso falar por experiência própria, é muito mais difícil acordar de manhã e orar todos os dias do que fazer missão num país como o Nepal, no meio de um terremoto onde a sua vida está correndo risco. É muito mais difícil manter o meu devocional diário ou acordar mais cedo para poder ler a Bíblia todos os dias do que fazer missão em um país que precisa de você. É muito menos emocionante. É muito menos instagramável. Ninguém tira foto, selfie lavando a louça. Porque ninguém dá valor. Mas quando você está fazendo um trabalho missionário, você quer tirar foto. Não que seja errado fazer isso. Mas o que eu estou querendo dizer é que é muito mais difícil passar pelo processo e construir um fundamento dos dias comuns do que viver coisas extraordinárias que Deus quer fazer através de você. Só que não tem jeito. Esse é o modelo de sucesso que a Bíblia tem. É isso que significa sucesso para a Bíblia. Se você abre lá em 2 Coríntios 4, versículo 18, Paulo ele fala o seguinte, à igreja de Corinto, ele fala, portanto, não olhamos para aquilo que agora podemos ver. Em vez disso, fixamos o olhar naquilo que não se pode ver. Pois as coisas que agora vemos logo passarão, mas as que não podemos ver durarão para sempre. O que a Bíblia fala sobre sucesso é justamente aquilo que não se pode ver. Ou seja, aqueles momentos que você está vivendo que ninguém está vendo, mas que de fato está construindo o fundamento sobre a sua vida. Não importa como você começa. Você pode começar lá em cima, impactando a vida de pessoas, gerando frutos. O que importa é como você vai finalizar. E se você não tiver o sustento para isso, a fundação para sustentar isso, isso não vai acontecer. Eu lembro da história de Gideão. O pastor Felipe Breder já pregou isso aqui. Ele começou muito bem, conquistando lá com os 300, mas no final da vida ele caiu e ainda levou todo o povo a se prostituir contra Deus. O que importa é como você finaliza. Gideão não tinha esse fundamento, não tinha as raízes sobre o seu coração. E agora, eu queria finalizar e ler uma das passagens que mais tem me marcado nesse momento. Se você abrir Lucas 5, a partir do versículo 1, nós vemos a história de como Simão Pedro ele foi encontrado por Jesus. Começa assim: estando Jesus à beira do lago de Genezaré, grandes multidões se apertavam em volta dele para ouvir a palavra de Deus. Ele notou que junto à praia havia 2 barcos vazios, deixados por pescadores que lavavam suas redes.
Entrou em um dos barcos e pediu a Simão, seu dono, que o afastasse um pouco da praia. Então assentou-se no barco e dali ensinou as multidões. Quando terminou de falar, disse a Simão: agora vá para onde é mais fundo e lance as redes para pescar. Simão respondeu: mestre, trabalhamos duro a noite toda e não pegamos nada. Mas porque o Senhor quem nos pede, vou lançar as redes novamente. Dessa vez as redes ficaram tão cheias de peixe que começaram a se rasgar. Então pediram ajuda aos companheiros do outro barco e logo os 2 barcos estavam tão cheios de peixes que quase afundaram. Quando Simão Pedro se deu conta do que havia acontecido, caiu de joelhos diante de Jesus e disse: por favor, Senhor, afaste-se de mim, porque sou homem pecador. Pois ele e seus companheiros ficaram espantados com a quantidade de peixes que haviam pescado, assim como seus sócios Tiago e João, filhos de Zebedeu. Jesus respondeu a Simão: não tenha medo, de agora em diante você será pescador de gente. E assim que chegaram à praia, deixaram tudo e seguiram a Jesus. Nós temos aqui a história de que alguns apóstolos encontraram Jesus. Pedro encontrou Jesus. E se nós repararmos, eles não estavam na sinagoga orando. Eles não estavam na igreja, passando por um culto de avivamento e um momento de oração. Eles não estavam lendo a Torá, lendo a Bíblia. Eles estavam vivendo um dia como qualquer outro. Lavando as redes. Lavando as redes porque a noite não tinha sido bom. E o mais interessante é que quando eles tomam essa decisão de seguir a Jesus, depois eles viram pessoas sendo curadas, pessoas sendo transformadas, pessoas sendo alcançadas, coisas sobrenaturais acontecendo. Mas naquele momento, quando Simão Pedro falou sim a Jesus, ele não sabia de nada daquilo. Ele não sabia de nada que ia acontecer na vida dele. Ele não imaginava as coisas grandes que Jesus ia mostrar para ele, que ele ia realizar em nome de Jesus. Eles estavam ali só lavando as redes. Só fazendo algo mais normal do dia deles. Como se a gente estivesse lavando a nossa louça num dia depois de trabalho, quando a gente chega em casa. A gente nunca sabe que a gente já está cumprindo o nosso legado até olhar para trás. Nesse dia comum, onde você chega do seu trabalho, onde você está cansado, onde você está vivendo mais um dia, Deus está trabalhando na sua vida e Ele já está cumprindo o legado que você deve fazer sobre a sua vida. Você só vai saber disso quando você olhar para trás. Você não sabe disso nesse momento, mas Deus já está trabalhando sobre a sua vida. E talvez você faça grandes coisas à vista dos homens, ou talvez grandes coisas que Deus acha que é grandes coisas, mas Deus já está trabalhando na sua vida enquanto você lava a sua louça. Enquanto você acha que está fazendo algo sem valor, enquanto você acha que está vivendo mais um dia comum. E o interessante é que Jesus entrou no barco. Ele não perguntou, ele não pediu licença, certo? E ele entrou justamente no dia mais difícil, talvez no dia mais difícil que eles passaram. Deus está nesse momento querendo te alcançar, talvez no momento onde você não vê nada acontecendo e está falando assim: eu acho que talvez não vale mais a pena, eu acho que talvez seja o momento de desistir. Jesus está se achegando a você enquanto você está vivendo mais um dia, onde você está pensando: nossa, mais um dia. E se você parar para pensar, Jesus precisava de um barco para ir para o meio do lago? Sim ou não? Cara, Jesus andava sobre as águas. Se ele quisesse, ele falava: galera, um segundinho, tá? Ele simplesmente ia começar sobre as águas, ia para o meio do barco, para o meio do lago, ia começar a falar com as pessoas. Por que Jesus decidiu entrar no barco? Porque quem precisava ter um encontro com ele era o próprio Pedro, era o próprio Simão. A questão é que Jesus, ele não precisa de nós, mas ele deseja nos encontrar. Ele deseja ir até nós. Ele deseja nos alcançar. Ele deseja estar presente no nosso dia a dia, simples e comum e sem valor. São nesses dias que Jesus nos encontra. Eu e Mari, a gente está passando por uma fase que é muito desafiadora. Quem já teve criança e tem criança sabe disso. Parece que todo dia é o mesmo dia. A gente acorda, tem que dar fruta para ele, tem que dar comida para ele, tem que limpar o chão, tem que dar banho nele, tem que botar ele para dormir. E é um looping eterno, do mesmo dia se repetindo e se repetindo. Só que são nesses dias onde as raízes estão sendo formadas no nosso coração, para quando vier o dia onde de alguma forma algo diferente acontecer, a nossa fundação sustente o legado que a gente quer deixar nessa terra. Deus realmente quer usar a nossa vida,
Mas não existe a opção se não passar pelo processo, se não viver dias comuns, se não lavar a louça. Jesus, ele passou 30 anos se preparando para 3 anos de ministério que ele viveu. E uma coisa interessante, que se a gente parar para pensar, Jesus era humano como a gente, né? Ele pregou um dos sermões mais importantes, que é o Sermão do Monte. Eu não acho que Jesus um belo dia teve um insight, começou a falar e a pregação saiu assim. Foram esses 30 anos que o prepararam, que ele foi construído para que ele, de fato, quando criasse o sermão mais importante que nós temos na Bíblia, ele soubesse o que falar. Foram experiências do dia dele que construíram as parábolas que ele falou e ensinou os princípios do reino. Foram nesses dias onde Jesus estava lá, lavando a louça, e ele conversava com o Pai e falava: isso aqui é importante para falar. Quando eu estiver pronto, cumprindo o meu chamado e o legado que eu vou deixar nessa terra, talvez isso seja interessante falar. Isso é importante ser falado. Enquanto ele vivia os dias comuns e lavava a louça. O meu desafio para você é que segunda-feira é feriado, mas terça-feira nós voltamos para a nossa rotina. Terça-feira você vai acordar, provavelmente ir para o seu serviço, provavelmente ir para a sala de aula para dar uma aula, provavelmente para o escritório para ver sobre leis, provavelmente ir para frente de um computador, e é aquele momento em que ninguém dá valor e que você acha que não significa nada para você, e aí você vai viver aquele dia, você vai voltar para casa, talvez encontrar a sua família, talvez ter que resolver alguma coisa, talvez ter que lavar a louça ou varrer o chão, nesses dias onde nada é importante. A minha notícia para você é que são nesses dias que Deus está construindo um sistema de raízes sobre o seu coração, um fundamento invisível. Para que quando você estiver gerando frutos, isso vai acontecer. Se você permanecer, você gere frutos que sejam eternos e deixe um legado e impacte a vida de outras pessoas. Não é fácil viver dias monótonos. Não é fácil viver dias comuns. Não é fácil simplesmente se entregar à rotina. Mas meu convite para você e o meu desafio, e nós caminhamos junto nesse desafio, é para que você permaneça. Para que você permaneça. Feche seus olhos. Deus, nós queremos nesse momento, Pai, fazer com que essa palavra encontre lugar no nosso coração. Para que quando a gente começar a nossa semana e as semanas virem uma depois da outra e os dias parecerem iguais, os trabalhos, o serviço parecer igual, eu estar num ambiente talvez que eu não goste, fazendo um trabalho que eu não gosto, ou fazendo um trabalho que eu amo, as preocupações dos dias elas vão vir, as coisas normais, cotidianas, mais uma louça para lavar, mais uma casa para faxinar, mais uma roupa para estender. São nesses dias onde o Senhor nos encontra, onde o Senhor entra no nosso barco, onde o Senhor se faz Senhor da nossa vida, se estabelece sobre o nosso coração. São nesses dias onde o Senhor forma quem nós somos. São nesses dias que as raízes ganham profundidade. São nesses dias que eu amadureço como pessoa e cresço. São nesses dias que eu tenho experiências profundas e invisíveis com o Senhor, que só eu vou ter. São nesses dias onde eu posso ver o Senhor nas pequenas coisas. São nesses dias onde eu posso ser curado de um trauma ou de algo que aflige o meu coração. São nesses dias onde eu posso me encontrar com o Senhor de fato. São nesses dias onde eu simplesmente estou lavando mais uma louça, mas o Senhor poderia andar sobre as águas, mas o Senhor decide nos alcançar, nos encontrar, falar conosco e nos convidar para viver algo que o Senhor deseja. A minha oração é para que a sua igreja, nós que estamos aqui, os jovens da sua igreja, deixem que as raízes sejam colocadas sobre o nosso coração, que haja um fundamento sólido, para na hora que nós gerarmos frutos, deixarmos um legado sobre essa terra, a gente de fato faça algo que fique para a eternidade. Faça algo que alcance gerações, faça algo que transforme vidas, faça algo que alcance multidões, não porque nós vamos falar com multidões, mas porque se alcançarmos uma pessoa, essa pessoa pode ser um canal do Senhor para alcançar milhares de pessoas. Deus, nós queremos de fato entregar nossa vida para que o Senhor nos encontre nos dias comuns.
e para que a gente cumpra o seu chamado e deixe um legado sobre essa terra. Que a gente não corte caminho, que a gente não vá por caminhos mais fáceis. Nos encontre nesse dia, Pai. Em nome de Jesus. Amém.